bem, glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos falar sobre características dos discípulos de Jesus. A última parte, a quarta parte aí dessa sequência, características dos discípulos de Jesus. A gente tem conversado sobre isso. A última parte é Romanos, capítulo número 8, versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 29. Já pegou sua caneta, sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Eu queria que você marcasse essa parte do versículo, para serem conforme a imagem de seu Filho. Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Um pouquinho mais na frente na sua Bíblia. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória que vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Eu queria que você marcasse também essa partezinha do versículo. Essa glória que vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o seu Espírito. Que é o seu Espírito. Irmãos, nós temos conversamos aqui 3 sermões direcionados sobre quais são as características de um discípulo de Jesus. Quais as características de alguém que se diz seguidor de Jesus. E nós temos tocado no assunto de que Deus não deseja apenas membros de uma instituição chamada igreja. Deus não deseja apenas membros, mas Deus deseja, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Deus deseja, acima de tudo, de discípulos. E a grande característica de um discípulo, a partir desse texto que nós lemos, o grande propósito de Deus, se nós fôssemos resumir, qual o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? Talvez você que está aqui nessa noite esteja questionando e tenha perguntado isso para Deus, ou esteja perguntando isso para Deus: por que eu existo, e eu me converti, eu fui para a igreja, ou eu estou no processo de conversão, eu estou indo para a igreja, mas o que Deus deseja de mim? O que Deus deseja de mim? Carlos Augusto, o que Deus deseja de mim? Robinho, o que Deus deseja de mim? Jefferson, o que Deus deseja de mim? O grande propósito de Deus é que nós nos tornemos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. O texto diz isso, que Ele nos chamou desde a eternidade, Ele nos predestinou mesmo antes de
nós nascermos, Deus já tinha uma predestinação para nós, um sonho para nós, um projeto para nós. E o grande propósito e projeto de Deus é que um dia nos tornássemos discípulos de Jesus. E o discípulo, a grande característica, nós vamos ver algumas características, mas a grande marca de um discípulo de Jesus é alguém que deseja ser igual a Jesus. Quando eu falo ser igual a Jesus, parece ser um absurdo você ouvir isso, porque o que talvez venha na sua mente é o seguinte: como assim ser igual a Jesus? Ser igual a Jesus no poder? Não. Porque Jesus tem atributos divinos, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tem atributos divinos que nós nunca teremos. Nunca teremos. Nós não somos onipotentes, onipresentes e oniscientes. Nós não conhecemos, eu não conheço o seu pensamento. Eu não tenho todo o poder, eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a Bíblia diz que Deus deseja, tem um propósito, que nós nos tornemos a Jesus, também não é na questão estética, porque Jesus é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas então, pastor, de que maneira que eu tenho que ser igual a Jesus? Eu tenho que ser igual a Jesus no meu caráter. Eu tenho que ser igual a Jesus nas minhas ações, nas minhas reações. Eu tenho que ser igual a Jesus nos meus negócios. Eu tenho que ser igual a Jesus e agir igual a Jesus nos meus relacionamentos pessoais e nos meus relacionamentos interpessoais. Ou seja, o grande propósito de Deus é que um pequeno Cristo, quando essas portas se fecham, quando o culto de celebração, em comunhão, em comunidade, se encerra no domingo à noite, o grande propósito de Deus é que pequenos Cristos em miniatura, saiam e salguem a terra e sejam a luz do mundo. Ao tomar um ônibus, ir para o trabalho, se relacionar com pessoas, é nessa hora que Deus deseja que nós sejamos semelhantes a Jesus. Queridos irmãos, nunca em toda a história do Brasil existiu tantos evangélicos e gospels, como diz a expressão aí fora, como nos dias de hoje. Alguns dizem que nós estamos chegando a 30% da população brasileira. Tem os mais empolgados que dizem que nós somos 35% da população brasileira. E tem os mais empolgados dos empolgados que dizem que a gente já está beirando os 40% da população brasileira. A questão é que nunca tantas pessoas se converteram ou se dizem convertidas no Brasil, mas que diferença isso tem feito no Brasil, nos estados, na comunidade? Que diferença tem tocado a tradição, a cultura brasileira a partir desses convertidos? Aí é que está o grande desafio. Por isso Deus não deseja apenas pessoas que se convertam a uma denominação, ou que tenham um nome, ou que sejam chamados de crentes evangélicos, ou membros de igreja batista, ou qualquer outra denominação, mas Deus deseja que sejamos parecidos com Jesus. Porque no ato em que nós nos tornemos parecidos com Jesus, nós mudaremos a realidade daqueles que estão à nossa volta. Mudaremos a realidade daquele patrão carrancudo. Mudaremos a realidade daquele amigo do trabalho, colega de trabalho, que precisa de paz e que precisa receber da sua boca, da sua ação, do seu abraço, das suas mãos, uma palavra de esperança e de mudança. Deus deseja que você seja semelhante a Jesus. Deus deseja que eu seja semelhante a Jesus. Pastor, isso é fácil? Pastor, você é parecido com Jesus? Eu estou lutando. O padrão cristão é um padrão de excelência. É um padrão que foge da nossa força, que foge da nossa maneira de perceber. O padrão divino é um alto padrão que precisa de um custo, que precisa de
o preço, que precisa de discipulado, que precisa andar com Jesus diariamente. Você já se percebeu que quando você casou, anos depois que você casou, você mudou em algumas coisas? Você ficou um pouco mais parecido com a sua esposa? Você ficou um pouco mais parecido com o seu marido? Acontece isso. Coisas que você não gostava, e porque a esposa gosta, você acabou mudando um pouco. Coisas que ela não gostava, né? E daqui a pouco você também não gosta mais. Porque a convivência, a caminhada, né? Os ajustes da caminhada, da aliança matrimonial, da aliança com outra pessoa, nos torna diferentes, nos influencia, nos abençoa, nos confronta, nos mostra o quanto nós precisamos melhorar, nos mostra o quanto nós somos egoístas e precisamos melhorar um pouco mais. Assim também é a caminhada com Jesus. Assim também é trilhar os passos, como disse Pedro. Pedro entendeu isso de maneira tão tremenda. Ele era um dos mais difíceis do colégio apostólico. Ele era um dos mais difíceis dos discípulos de Jesus. Mas ele entendeu isso de maneira tão forte, tão linda, que ele escreve uma das suas cartas dizendo que, irmãos, esse tempo que agora nos resta, que nós vivamos para a glória de Deus e que nós pisemos nas mesmas pegadas que Jesus nos deixou para a gente caminhar em cima delas. Que forte isso, né, irmãos? Que padrão tão elevado para nós. Eu não tenho poder para mudar sozinho, você não tem poder para mudar sozinha. Mas Deus, pelo seu Espírito, segundo o outro versículo que nós lemos, é o Espírito Santo que nos ajudará nesse processo. Porque a grande missão do Espírito Santo, além de nos encher de poder para testemunhar, além de nos adornar, distribuir os dons à igreja, para que a igreja cresça em comunidade, desenvolva e que haja uma edificação mútua, o Espírito Santo tem um grande propósito. E o grande propósito do Espírito Santo é o mesmo propósito de Deus: nos conduzir em glória para que sejamos mais e mais semelhantes a Jesus. O versículo que nós lemos, 2 Coríntios 3,18. Quais são as marcas de um discípulo? Vamos lá. Tá? O apóstolo Paulo deixou isso claro quando ele disse que ele era imitador. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1 ou versículo 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, ser discípulo de Jesus requer se aliançar com Jesus e ser semelhante a Jesus. Mas nós vamos ver, esse é o grande retrato, mas nós vamos ver algumas características desse discípulo de Jesus. Vamos lá, a primeira delas, o 31 ali, Mateus capítulo 17, versículo 24, não sei se dá para você ler, se não dá para você ler, você pode anotar e ler na sua casa, Mateus capítulo 17, do versículo 24 em diante. Então o versículo 24 diz assim: quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Versículo 25. Paga sim, respondeu Pedro, mas nós não queremos ofender essa gente. Versículo 27, agora Jesus falando já lá para frente, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que você fisgar, e na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Então o discípulo de Jesus precisa cumprir o seu papel como cidadão. Você imagina um discípulo de Jesus? Jesus pagou impostos. Alguém cobrou o imposto do templo e foram lá. Esse texto está falando sobre isso e questionaram Pedro: o teu mestre não paga o imposto? E Pedro ficou acossado daquela situação, ficou oprimido por aquela situação, questionou Jesus e Jesus disse: não, pode ir lá pescar, que da boca do peixe vai sair
uma moeda. Que maravilha, né? Imagina se cada pescaria saísse uma moeda da boca do peixe. Bom demais, né? Mas Deus faz isso, sabia? A provisão de Deus na sua vida, a moeda está na boca do peixe. Na hora da crise, da dificuldade, estão dizendo aí, né, que o Brasil está em crise, 14 milhões de desempregados no Brasil. Gente precisando desesperadamente de uma porta de emprego para poder sustentar a sua família, sustentar os seus. Mas quando nós temos Jesus no nosso barco, Ele não nos envergonha e não nos deixa desamparados. Nem que a moeda saia da boca do peixe. A provisão vem para que o nome de Jesus não seja envergonhado. Então, a Bíblia está falando que nós temos que cumprir o nosso papel como cidadão, pagar os nossos impostos. A Bíblia diz que nós temos que honrar as autoridades. Pastor, mas esse povo rouba demais. Mas que corrupção, tanta corrupção no Brasil. Eu vou dar um jeitinho, não vou pagar os impostos, eu vou tentar burlar a lei. A Bíblia diz que como os discípulos de Jesus e cidadão eu preciso cumprir isso. Preciso buscar cumprir isso pelo bom nome de Jesus. Por isso eu preciso que as portas se abram. Por isso eu preciso trabalhar, por isso eu preciso sustentar minha família, por isso eu preciso clamar intensamente a Deus para arrumar, para que se abra uma porta de emprego, para que se abra uma porta onde eu possa, com a força e a graça de Jesus, com humildade e temor do Senhor, trazer o sustento e o pão para dentro da minha casa e pagar minha luz. Talvez você esteja assim nessa noite aqui, ouvindo a palavra, mas pensando na conta que vai vencer amanhã, a Copel, a Sanepar, não sei qual é o imposto, né? O cartão que come o fígado, aquele cartão, ou outro tipo de situação. Mas Deus deseja que você cumpra como um bom cidadão, pelo bom nome de Jesus, pelo bom testemunho, porque a Bíblia diz: ai daquele por quem vem o escândalo, melhor lhe fora que amarrasse uma pedra no pescoço e fosse lançado no mar. Olha que palavra forte de Jesus. Uma pedra de moinho amarrada e jogada, como é que a pessoa sai dessa? Não sai dessa, né? Morre. Mas é muito importante você, discípulo de Jesus, cumprir como cidadão. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam o imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Mesmo que eles estejam roubando lá, nós temos que fazer a nossa parte, e eles vão ser julgados por Deus, né? Versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Palavra do Senhor no nosso coração. Mas, pastor, está difícil agora, né, pastor? Até para eu aposentar, como é que eu vou aposentar? Estão querendo dar um jeito para a gente aposentar, demorar para aposentar, está difícil a situação, o arroxo financeiro, o arroxo, né, econômico. Mas a Bíblia diz que nós temos que cumprir. Você imagina um crente, um cristão que paga aluguel, e sempre paga atrasado o aluguel. Imagina que situação triste, né? Que mau testemunho. Imagina um cristão, servo de Deus, lá o homem da Copel cortando a luz lá, né? Meu Deus do céu. Então nós temos que nos cuidar e pedir o temor do Senhor na nossa vida. A graça de Deus, por um bom testemunho, né? Você é um cidadão correto diante de Deus, você tem cumprido o seu papel como cidadão, você tem honrado a Deus. Jesus um dia falou, queriam pegar Jesus e mostrar uma moeda para Jesus, e ele disse: olha, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus deve ser devolvido a Deus como culto agradável a Deus, a questão financeira. Mas o que é de César, o que é do governo, precisa ser devolvido ao governo também. Porque isso também é uma característica de um discípulo do Senhor Jesus. Olha outro texto interessante, outra característica de um discípulo de Jesus.
O discípulo de Jesus precisa cuidar com a sua visão, como é que ele vê a vida, como é que ele enfrenta as dificuldades da vida, qual é a visão que ele tem. Eu não sei se você sabe, mas a partir da visão que você tenha da vida e das situações, você vai ser vencedor, você vai ser perdedor, você vai ser próspero, você vai passar por muitas situações de dificuldades, porque a Bíblia diz assim, Mateus 24, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Os discípulos estavam extasiados pela grande construção, a construção do templo que Herodes tinha feito, a maravilha daquele templo, e eles estão lá com Jesus, e eles começam a mostrar para Jesus, olha que maravilha, Jesus, porque eles estavam focados nessa vida apenas terrena, olhando coisas e olhando situações, e Jesus diz, olha, vocês estão olhando errado, os olhos de vocês estão focados apenas na situação estética, apenas nas construções, porque esse templo vai cair, e cumpriu a profecia 70 anos depois, mais ou menos, quando o templo foi destruído, e foi o que aconteceu com Samuel. Samuel, profeta de Deus, foi enganado pelos seus olhos. Samuel, profeta de Deus, foi enganado pelo seu olhar. Ele olhou alguns homens e falou, certamente está aí, porque ele viu homens bonitos, fortes, né? Ele disse, certamente está aí o rei de Israel. E Deus falou para ele, o Senhor falou para ele, o Senhor não vê como um homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, como você enfrenta as coisas, como você conduz a sua vida, de que maneira eu conduzo a minha vida? Eu conduzo a minha vida a partir da minha visão dessa vida, a partir daquilo que eu sonho para mim. E se os meus olhos, disse Jesus, se os meus os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nós ouvimos isso aqui sábado de manhã. Os olhos são a janela da alma, né? É a frase lá da psicologia. Mas, irmãos, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, toda a nossa vida. Se você olha a vida só com pessimismo, se você olha a vida só na perspectiva financeira, você nunca vai ser fiel a Deus no dízimo. Se você olha a vida só nos problemas financeiros, você vai dar um jeitinho, você vai emprestar de Deus. Tem uma piadinha que diz isso, né? O irmão tinha dificuldade para dizimar, e o pastor vai perguntar para ele, irmão, o que está acontecendo? Por que você não é fiel a Deus, irmão? O que acontece? O pastor, é o seguinte, primeiro não sobra nada. O pastor falou, mas para Deus tem que sobrar, então ela sobra para Deus? Ficou meio assim. Falou, outra coisa, pastor, é que eu até separo o dízimo, mas aí quando eu pego as contas, se eu começo a colocar as contas aqui, lá na minha mesa, eu vejo que vai faltar para alguma coisa, eu digo, Jesus, eu queria emprestar do Senhor para mim. Presta para mim aí, empresta com isso e vou pagar a conta. Oh, irmão abençoado. Mas, queridos, a nossa vida vai crescer, nós vamos crescer como discípulos de Jesus, quando a nossa visão for uma visão diferente de Deus. Quando a nossa visão da vida for uma visão diferente, não uma visão pessimista, mas uma visão de avanço, mas uma visão de conquista, mas uma visão de obediência. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Eu já vi alguém que vai procurar emprego e acorda de manhã, pega o currículo e a primeira coisa que faz, olha para o céu e diz, está muito frio, não vou hoje. Está chovendo demais, não vou hoje. O tempo está muito fechado, é sinal de que eu não vou ser abençoado, é sinal de que as portas não vão se abrir, então eu vou ficar esperando. Então, nós temos que ter uma visão diferente. Por isso, o grande rei Salomão, o sábio Salomão falou que se o semeador olhar para o tempo, ficar olhando para o tempo, ele nunca vai sair de casa para semear a sua semente.
ele nunca vai colher. E por isso que Salomão falou: lança o teu pão sobre as águas. Ou seja, tenha fé, se lance a semente, busque, corra atrás, busque de Deus, peça para Deus tocar os seus olhos, peça para que o colírio de Deus venha nos seus olhos e você tenha força de vontade e vigor em Deus para desafiar, aliás, ter a unção de Deus para derrubar o inimigo que tenta desafiar você. Se os seus olhos, se a sua visão for uma visão só pessimista, você não vai alcançar portas abertas da parte de Deus. Porque você vai olhar sempre a partir dessa perspectiva, sempre a partir desses óculos. Abre os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Outra característica: o discípulo que caminha com Jesus passará por experiências. Deus vai surpreender você. Eu não ouvi nenhum amém. Deus vai surpreender você. Quem caminha com Jesus é surpreendido por Jesus. É surpreendido pela ação de Jesus. É surpreendido pela mão de Jesus. É surpreendido por coisas maravilhosas de Jesus. Os discípulos que caminhavam com Jesus, volta e meia, ficavam com a boca aberta, admirados pela ação de Jesus poderosa. Mateus 21:20 diz assim: os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Jesus procurou uma figueira, não encontrou fruto na figueira, liberou uma palavra de juízo contra a figueira e a figueira secou e os discípulos ficaram abismados. Porque uma vez que Jesus libera uma palavra com relação a nós, uma vez que Jesus libera uma palavra com relação a mim e a você, nós temos que correr para debaixo das suas mãos, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus toca. A palavra de Deus separa. Por isso que a gente começa a caminhar com Jesus. O discípulo de Jesus, ele começa a caminhar com Jesus e chega uma hora da sua caminhada. Quem está caminhando em intimidade com Jesus, chega uma hora da sua caminhada que ele entra numa bifurcação. Sabe o que é bifurcação? Quem dirige sabe, né? É mais ou menos assim. Imagina que você tem uma via e aí tem duas saídas. Chega uma hora que a pessoa tem que decidir. Chega uma hora que não tem como ficar em cima do muro. A palavra de Deus vai moldando, a palavra de Deus vai como uma espada entrando no coração da gente e ela vai mudando, ela vai transformando e não tem como ficar em cima do muro. Ou se decide por Jesus ou se decide contra Jesus. Se quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Palavras do Senhor Jesus. Mas eu creio que você tem decidido por Jesus, amém? Eu creio que você tem decidido por Jesus. Por isso você está aqui. Eu creio que o seu coração decidiu por Jesus. Eu creio que você tem decidido por Jesus. Chegou a hora de você decidir pelo batismo. Chegou a hora de você dizer sim para Jesus. Chegou a hora de você sair de cima do muro. Chegou a hora, esse é o momento de Deus para você e para mim. Esse é o momento de Deus surpreender o seu coração. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar, porque Jesus terá grandes surpresas para você, surpresas maravilhosas. Pode receber essa palavra profética de Deus para o seu coração e para o meu coração. É os discípulos que ficaram amedrontados quando Jesus repreendeu o mar bravio. E eles falaram, né? Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e as águas obedecem à sua ordem. O Senhor do universo. O Senhor sobre a força da natureza. O Senhor que transforma. O Senhor que muda as realidades, que muda a nossa história, que muda o nosso coração. É Ele, é o nosso Senhor. Você tem sido surpreendido por Jesus? Boas surpresas? Amém? Continue buscando de Jesus. Mas o discípulo de Jesus, ele sofre oposição também. E eu já falei bem por cima, por isso que eu vou correr aqui nessa parte aqui. É Mateus 10, 24 e 25, 24 e depois o 35. Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Quem está falando é Jesus.
Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão da sua própria família. Parece estranho isso aqui, né? Jesus falar uma coisa dessa, como se ele viesse fazer guerra, mas o que o texto está querendo falar é que, mais uma vez, chega uma hora que nós decidimos por Jesus, e que mesmo aqueles que mais nos amam, que nós somos amados por eles, chega uma hora que, se a gente decidir por Jesus, eles talvez ficarão de canto, olhando, dizendo: puxa vida, né? Está preferindo Jesus, está preferindo a igreja do que a família. Aquela coisa que a gente sabe onde o convertido passa. A gente começa a buscar Deus, se aproximar de Jesus, então a gente começa a ter luta, e às vezes luta dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, aqueles que não são convertidos, aqueles que não conhecem Jesus. E aí, às vezes, eles ficam até constrangidos se nós somos convidados a uma festa, se nós somos convidados a um aniversário, alguma coisa, e chegam os crentes, começa a ficar aquela coisa estranha, a gente fica sem clima. Não sei se já aconteceu com você, fica sem clima, mas você vai na festa porque você quer ir junto com os parentes, e aí eles também ficam sem clima para o outro lado, e fica aquela coisa estranha dentro da casa. Mas é isso que Jesus falou, né? Porque a justiça de Deus, a justificação de Deus, a santidade de Deus começa a moldar a nossa vida, e as pessoas começam a olhar para nós de maneira diferente mesmo. O discípulo de Jesus passa algumas dificuldades, às vezes, dentro da sua própria casa. Você tem passado, por amor a Jesus, algum tipo de retaliação, algum tipo de dificuldade? Não desista, persista, persevere, firme os seus passos. Vamos correr lá. O discípulo de Jesus precisa, logicamente, ter convivência com esse mestre. Convivência com Jesus. A convivência é que vai gerar mudança. A convivência é que vai gerar o atrito. A convivência é que vai gerar o atrito para uma mudança, uma crise. Uma crise é o Espírito de Deus que muitas das vezes permite crises de fé. É isso, pastor, é isso mesmo. É o Espírito de Deus que muitas das vezes permite crises de fé, porque muitas das vezes nós ouvimos e temos dificuldade de praticar, então vem a crise de fé para que a gente cresça. Crise vem da mesma raiz da palavra crescimento. Crise e crescimento têm a mesma raiz da palavra. Que tal você aproveitar isso e crescer em Deus? Marcos 3,13 diz: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, e então designou 12 para estarem com ele e para os enviar. Então, discípulo de Jesus precisa estar com ele. Isso que eu acho fantástico, né? Fantástico na vida de Jesus. Ele chama 12 homens, e esses 12 homens ele chama para que estivessem com ele, convivessem com ele, vivessem com ele, tivessem tempo de qualidade com ele, dormissem próximos dele, vivessem juntos ao seu redor, aprendendo com Jesus. Qual o nível de comprometimento e de convivência que você tem tido com Jesus no seu meio? O nível de entrega sua será o nível de mudança sua. O nível de entrega sua será o nível de maturidade sua. O nível de entrega sua será o nível do fogo de Deus que será derramado em resposta no seu coração. Quanto mais nós nos entregamos intensamente a Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós amamos a Jesus, quanto mais nós nos doamos a Jesus sem reservas nenhuma, quanto mais nós nos lançamos nas mãos de Jesus, através da oração, através da devoção, através da paixão, através da entrega, mais Jesus implanta o seu caráter em nós. Imprime o seu caráter em nós. Com uma impressão, o seu carimbo, o seu caráter começa a moldar e mudar a nossa vida, como diz o Jeremias, como vaso na mão do oleiro. Como vaso na mão do oleiro. O fazer para Jesus deve ser reflexo do ser para Jesus. Gente querida,
Há muitos anos, eu quero confessar um pecado aqui publicamente. Ei, pastor, meu Deus, que pecado. Há muitos anos, a gente tem caminhado nessa igreja, e vocês têm caminhado debaixo de uma liderança pastoral, vosso pastor. E muitas vezes eu pequei contra Deus, sem querer me justificar, por necessidade de pessoas e ministério. Então não tinha ninguém para colocar, e a gente ia colocando nos ministérios da igreja, porque a igreja tem que andar, porque os ministérios têm que acontecer, porque as atividades têm que acontecer. Então nós vamos catando e colocando, porque é necessário, Deus sabe. E eu usava 50 mil argumentos na minha mente para isso, como pastor e como líder. Não, Deus, o Senhor sabe. Ajuda aí, Jesus. O Senhor sabe, a gente está precisando. Né? E muitas das vezes nós nos aculturamos, entramos dentro de uma cultura, uma ideia, que para a gente estar na igreja, que para a gente estar num culto, a gente precisa estar à frente de um ministério, a gente precisa estar fazendo alguma coisa para que a gente tenha álibi de estar na igreja. E isso é completamente errado. E eu ajudei nisso. Por isso eu estou confessando. Por isso eu tenho me arrependido diante de Deus, eu tenho orado, eu tenho falado com Deus. Eu conversava outro dia com uma jovem que quis tem desenvolvido um ministério aqui na igreja, e eu estava conversando com ela e eu fiz questão, ela me procurou para falar sobre isso, e no dia que ela ia começar o trabalho, eu fiz questão de vir aqui para orar com ela no primeiro dia e conversar com ela. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: como é que você está com Deus para fazer esse trabalho na igreja? Na sua vida, sua intimidade, seu relacionamento com Jesus? Eu falei, pastor, eu estou lutando, estou tentando, estou buscando, mas sabe, pastor, se eu não tiver alguma coisa para fazer na igreja, eu não tenho força de vontade para vir para a igreja, eu fiquei ouvindo. Eu não tenho, sabe, pastor? Preciso ter que fazer alguma coisa, preciso ter que estar à frente, porque aí eu tenho motivação, aí é a minha motivação. Vou deixar ela falar, e com muito carinho e amor, eu falei para ela, você está errado. E eu tenho ajudado nisso, você está errado. Tem muita gente fazendo coisa para Deus sem ter intimidade nenhuma com Deus. O fazer para Deus tem que ser reflexo dessa convivência com Jesus. O fazer para Deus tem que ser reflexo de uma vida de devoção com Jesus, uma vida de entrega. Se nós fazemos, escute isso em nome de Jesus, com santo temor no meu coração, eu falo para os irmãos, porque amo a todas as ovelhas. E Deus tem falado comigo. Se você faz algo na igreja e você é uma pessoa ativa na igreja, mas você não tem tido vida com Deus, o seu trabalho é palha. Com muito temor no meu coração eu falo isso. Com muito amor no meu coração. E no dia da provação, no dia do fogo da provação, essa palha vai ser queimada e não vai ter resultado nenhum. É o que diz a Bíblia. Por isso, irmãos, Deus tem falado comigo e nós temos usado de várias maneiras para que você se motive a isso. Repense sua vida com Deus, discípulo querido, discípulo amada, que eu amo de todo o meu coração. Repense sua vida com Deus, repense o seu coração com Deus, repense as suas ações, aquilo que você tem feito. Se tem sido um fardo na sua vida, apenas um fardo por fardo, é sinal de que o seu tempo com Deus, eu não quero julgar você, mas é sinal de que você está fazendo no automático. Porque isso não é que é espiritualidade, não, pastor. Fazer isso na igreja, fazer uma atividade na igreja. Aí você se engana. Os discípulos de Jesus foram chamados por Jesus para estarem junto com Ele. E depois de um tempo de caminhada junto com Jesus, aí sim, eles saíram a campo para fazer a obra, expulsar demônios, curar pessoas, restaurar famílias. E sabe o que tem acontecido? Muitas das vezes nessa caminhada, nesse tempo que eu tenho sido pastor dessa igreja e tenho sido conivente com essas situações, muitas pessoas têm pego o ministério. Eu ouvi uma palavra profética uns 2 sábados atrás. Tem pego o ministério na igreja, sem se ater da santidade, sem se ater da responsabilidade.
e tem segurado na arca e tem morrido espiritualmente, tem caído. E eu sei que eu sou responsável por isso pesa no meu coração para abrir meu coração para vocês nessa noite. Muita gente sem vida com Deus, oco de Deus, vazio. Solução para isso: busque atividades que promovam espiritualidade na sua vida, gente querida. Oração, vida devocional, não tem força, pastor. Então venha orar, venha na semana de oração, tire um dia, tire 2 dias, não sei. Venha orar conosco no sábado de manhã. Venha nas vigílias, termine a semana de oração, venha na vigília orar. Venha buscar Deus, venha na terça-feira de manhã orar. Tire um tempo com a sua esposa para orar, tire um tempo para orar. Você precisa, nós precisamos, como discípulos de Jesus, ser mais para Jesus, para depois a gente fazer para Jesus. Quem entendeu o recado, diga amém. Receba de coração. Quem me perdoa? Só 2. Quem me perdoa? Me perdoe, Deus. Eu tenho parcela disso. Eu tenho visto muita gente morrer espiritualmente. Não se perdoa. Subindo no altar do Senhor, fazendo as coisas na igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Discípulo de Jesus. Tenha o seu tempo de qualidade com Deus. Venha orar, venha buscar. O discípulo torna-se íntimo com o seu mestre. Vamos correr lá. 36. Vamos correr ali. Disposto a enfrentar desafios de fé. Aleluia. Todo discípulo de Jesus, ele vai chegar essa hora, a gente sabe disso. Ele vai enfrentar desafios de fé. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse em barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Todo discípulo de Jesus obterá maturidade a partir de suas experiências de fé no ato em que enfrentar as adversidades. Interessante, porque esse texto aqui diz que foi Jesus que ordenou que eles entrassem no barco e que fossem para o outro lado. E quando Jesus ordenou que eles entraram no barco, eles enfrentaram tempestades. Eles obedeceram a Jesus. Parece estranho isso. Parece estranho que quando a gente começa a se aliançar com Deus, quando a gente começa a se aproximar de Jesus, quando a gente começa a obedecer a Jesus, quando a gente começa a entrar nos barcos que Jesus nos diz para entrar, quando a gente começa a dizer sim para as alianças que Jesus diz para a gente entrar nelas, começam a vir os ventos contrários, as tempestades, as lutas. Mas é que Deus está tratando com você. Mas é que Deus quer que você seja mais maduro, né? Mas é que Deus quer tratar áreas da sua vida, áreas de dificuldade, áreas de debilidades, áreas de fraquezas. Jesus quer mostrar isso para você. Jesus quer mostrar que você não está com todo esse poder, não. Os discípulos tinham acabado de participar do milagre, de pegar pão quente do céu. Literalmente, o pão multiplicou na mão de Jesus e passava pelas mãos deles. Talvez eles estivessem convictos de si mesmos. A gente já está tendo muita experiência com Jesus. Jesus encheu a nossa mão de pão. A gente está abençoando pessoas. Nós estamos restaurando pessoas. Famílias estão sendo restauradas. Depois disso, Jesus senta no barco. E aí eles perceberam, que apesar dos milagres, apesar da ordem de Jesus, Jesus estava treinando eles. Não existe discípulo que não enfrente tempestade. Não existe discípulo que não enfrente dores, que não enfrente alguns nãos na vida, portas fechadas, dificuldades e lutas. Mas isso é para Deus tratar a nossa fé. Amém, gente? Amém. Você quer crescer? Amém. Você quer mudar de nível? É assim que funciona. É assim que funciona com uma criança. Quando ela começa
começa a dar os primeiros passos, às vezes ela cai. Às vezes quando você olha lá, você pode ser a mãe mais cuidadosa do mundo, o pai mais cuidadoso, mas o seu filho vai ficar com um hematoma na perna lá, roxo. A gente ficava lá em cima da Amanda, daqui a pouco a Amanda estava tudo roxa. E eu dizia para ele, Jesus do céu, se bater o conselho tutelar aqui, pastor Carlos Augusto, porque até explicar que ela está roxa porque caiu, porque estava começando a aprender a andar, complicou a situação. Mas essas marcas, essas dores, essas dificuldades faz a criança crescer, amadurecer. Aliás, a gente já vem para o mundo levando uma palmada, a chorar. Nasceu a criança, não chorou, o médico vai lá, não sei como é que faz, não sei se pode fazer. Eu acho que eu sou das antigas, mas deve dar uma chapuletada lá do menino. Aí pronto. Aí já começa a perceber que a vida não é só mar de rosa. Tem as adversidades, tem os desafios, tem os choros, tem muita alegria, tem muita bênção, tem muita gente boa, tem muita gente difícil para conviver, mas essa é a vida. É Deus nos colocando no barco, é Deus nos mandando a enfrentar mares bravios, é Deus dizendo, eu estou com vocês. Vocês podem ir se vocês estão debaixo da minha ordem, se vocês estão debaixo da minha palavra, vocês chegarão do outro lado, porque eu estarei com vocês todos os dias em qualquer situação. Nosso Jesus é assim. O discípulo de Jesus terá recompensas nessa vida e na vindoura. Olha que coisa boa! Quando a gente trabalha no reino, quando a gente trabalha na obra de Deus, nós vamos ser recompensados sim. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós então, Jesus? E Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem debaixo, deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Mas esse amém foi muito fraco. Olha que promessa. Amém. Glória a Deus. Olha que lindo a gente seguir Jesus, buscar Jesus. Você pode experimentar a presença de Deus aqui, nesse tempo ainda, ser recompensado pelo Senhor Jesus. Amém, irmão? É isso aí. Você, discípulo amado, feche seus olhos aí. Vamos falar com Jesus. Vamos falar com Jesus. Falar com Jesus. O grande propósito de Deus para mim e para você é que sejamos iguais a Jesus. Isso não é fácil não, gente. Ninguém aqui é 100% igual a Jesus. Todo mundo aqui está no processo. Às vezes a gente se acha tão longe, né? E é verdade, pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa força humana, a gente não consegue mesmo. É só o Espírito Santo nos ajuda. Então eu quero dizer para você agora que você pode pedir o socorro do Espírito Santo. Peça isso. Peça para o Espírito Santo aí. Fala, Espírito Santo, eu quero ser mais parecido com Jesus. Me ajuda. Pode falar. Esse é o seu momento. O Espírito Santo me ajuda aí. Eu quero ser mais parecido. Trata o meu caráter. Trata as áreas de debilidade da minha vida, Espírito Santo. Trata, Espírito Santo. Ele está pronto. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, queridos amados. É o Espírito Santo que vai nos transformar de glória em glória, aleluia. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, nós carecemos mesmo de Ti, doce e amado Espírito Santo. Carecemos de sermos convencidos, de sermos convertidos, de sermos moldados e mudados conforme a imagem de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te louvar pela tua igreja.
Eu quero te louvar por esses amados discípulos que eu amo de todo o meu coração. Eu quero te pedir, Senhor, o perdão pelos meus pecados, de contribuir ao sistema, de contribuir para que líderes vazios do Senhor, secos, sem vida contigo, estivessem à frente de trabalhos, de obras da igreja, sem entender o temor do Senhor. Senhor Deus, como usar. E quando viu a arca, tentou carregar a arca, e quando viu que a arca ia cair, sem compreensão de temor, sem compreensão de santidade, sem compreensão, Senhor meu Deus, da honra, do poderio do Senhor, tocou na arca e morreu. Eu oro, Deus, eu oro que o Senhor restaure relacionamentos contigo nessa noite. Como foi orado aqui, eu oro que vidas sejam restauradas. Eu oro que alianças sejam restauradas. Em nome de Jesus Cristo, que alianças sejam restauradas com o Senhor. Que alianças sejam restauradas. Alianças de líderes, que mesmo fazendo as coisas no automático, mas ainda estão com suas vidas vazias de Deus. Desperta o teu povo, desperta a tua noiva amada, desperta a tua igreja para buscar, para depender, para se humilhar, para colocar a boca no pó, para ter vida intensa contigo. Desperta teus discípulos para caminharem e conviverem com o Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite, abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa esse rebanho amado e querido. Deus, eu quero abençoá-los em nome de Jesus, debaixo da autoridade a mim concedida, como pastor e líder espiritual desses amados. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor restaure, que o Senhor acenda a chama, que o Senhor restaure o primeiro amor, que o Senhor levante da onde caiu. Lembra-te de onde caíste, diz o Senhor, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras, diz o Senhor. Restaura, Senhor, assim, em nome de Jesus. E se você deseja ter uma aliança com Jesus, restaurar a sua aliança com Jesus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, esse é o seu momento. Esse é o seu momento de dizer sim para Jesus. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero orar por você daqui mesmo. E eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Enquanto os irmãos oram, amém. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, dizendo: eu quero restaurar minha aliança com Deus. Eu quero restaurar, amém. Eu quero restaurar minha aliança com o Senhor, amém. Eu quero restaurar, amém, glória a Deus. Eu quero restaurar minha aliança com Jesus, amém, glória a Deus. Eu quero restaurar a minha aliança, amém, louvado seja Deus. Quero restaurar a minha aliança com Deus, minha aliança, que seja uma aliança de santidade, de comunhão com Deus. Senhor, eu oro pela vida desses irmãos agora, em nome de Jesus. Esses que disseram sim para essa aliança contigo, que o Senhor restaure a aliança, o primeiro amor do coração de cada um deles. Em nome de Jesus, que o Senhor os levante como discípulos. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós e a Igreja de Deus espalhada pela face da terra. Amém e amém.